Bem-vindos a mais um MBA Talks. Meu nome é Marcelo Bertoldi, sou sócio do escritório Marins Bertoldi, estou aqui com a Carla Mello e com o Rafael Albuquerque também. A gente vai dar continuidade a um bate-papo que a gente fez no nosso episódio anterior sobre governança em empresa familiar. Eu queria convidar vocês para a gente falar sobre 3 temas que a gente costuma colocar nos acordos de sócios também de empresa familiar, que é regime de casamento, né? Sempre é um tema que vem à mesa. Também a questão relacionada a regras de saída de sócios da sociedade, quer dizer, se você tiver alguma espécie de desentendimento ou necessidade, interesse de qualquer um dos familiares de se retirar da sociedade, quais são as regras que a gente tem que utilizar para isso. E o terceiro tema que a gente quer colocar aqui, vamos discutir um pouquinho, é sobre carreira de herdeiro na empresa familiar, né? Então vamos começar sobre o regime de casamento. Eu queria contar, na verdade, um caos sobre o regime de casamento. Eu tive uma família que a gente atendeu já há alguns anos e que, quando a gente apresentou à família todos os temas que a gente deveria colocar no acordo de sócios, um deles foi justamente a questão do regime de casamento, e o que eu falei para a família foi, olha, o interessante é que o regime de casamento a ser adotado pelos herdeiros seja o regime de separação total de bens, com o objetivo justamente, especialmente, que as cotas, as ações das empresas, as participações societárias das empresas da família não sejam, de alguma maneira, transferidas inadvertidamente para os cônjuges, né, os não consanguíneos, né? E aí a família concordou, não, claro, vamos colocar isso no acordo. E aí, então, na hora de colocar no acordo, eu fiz a redação jurídica, né, e respeitando a técnica jurídica, dizendo lá que os pais envidarão os melhores esforços no sentido de estabelecer como regime de casamento o regime de separação de bens, e se acaso os herdeiros estiverem em união estável, que o façam também necessariamente através da elaboração de um contrato de união estável, estabelecendo como regime de união estável a separação total. Aí e essa era uma família matriarcal, a gente percebia lá quem mandava naquela família, né? E aí, quando eu apresentei a cláusula para a família, essa senhora vira para mim e disse: Marcelo, não foi isso que a gente combinou. Eu disse, a gente combinou que seria proibido casar de outro jeito, que não fosse separação total de bens, que os nossos filhos, os netos, têm obrigação de casar com separação total de bens. Aí eu falei para ela, sim, foi o que nós falamos, mas a lei não permite, né? Porque a escolha do regime de casamento ou da união estável, ela é um direito indisponível, que a gente chama, ou seja, o pai não pode impor ao filho, ninguém pode impor a uma pessoa uma obrigação de casar em tal ou qual regime. O que você pode fazer é a família indicar qual é a melhor opção, né? Mas a escolha sempre vai ser individual e do filho. Ela vira para mim e fala: entendi, tá bom, coloca aí que é proibido, quero ver se alguém vai descumprir essa regra. Manda quem então, pode, obedece quem tem juízo. Então, quer dizer, é assim, é uma obrigação muito mais moral do que uma obrigação propriamente legal, né? Mas é um lembrete que a gente coloca no acordo, especialmente também para você dar para o jovem que está iniciando um relacionamento mais sério, para ele poder dizer para o seu parceiro, para o seu namorado, para o seu noivo: olha, eu não tenho escolha, a família aqui tem uma regra e eu vou respeitar essa regra da família. Quer dizer, não é uma coisa que esteja em discussão entre o casal, né? Isso ajuda muito. Eu acho que facilita, né? Porque a gente vê o desconforto que causa quando esse assunto vem à tona, assunto, né, Carla? Principalmente com os jovens. E hoje eles têm feito isso muito cedo. A gente vê nas nossas casas, nas nossas famílias, né? Os nossos filhos, de repente, começaram a namorar, vamos morar junto. Bom, algo tem que ser resolvido ali, algo tem que ser organizado. Tá na moda hoje o contrato de namoro, né? O pessoal faz muito, tem muito atleta que faz. E as pessoas, às vezes, se esquecem de que o que a gente coloca num contrato é válido, claro, é válido, mas a forma daquilo, a essência daquilo precisa ser respeitada, porque se de fato você está vivendo em uma união estável, né, aquele contrato não necessariamente vai, né, te proteger disso. Então tem que tomar muito cuidado com o que escreve e com a essência do que realmente está se fazendo, né? Se a pessoa está realmente vivendo em união estável, fica difícil. Tem uma dúvida, né, Rafael, em relação ao que é a união estável, né? Então isso é uma pergunta que todo mundo faz: mas como é que é a união estável? Quando que o namoro passa a ser uma união estável? E eu diria para vocês assim, de fato não existe, na lei não existe um critério objetivo. Não, se você for morar junto e tiver uma mesma pasta de dente na pia do banheiro é união estável.
a gente não tem essa indicação, né? Então não isso é uma tem dificuldade. Nenhum período, não um tem, tempo de convivência não tem também? nada disso, e isso pode ir mudando ao longo do tempo também, porque a jurisprudência, isso fica a cargo da jurisprudência. A jurisprudência pode mudar ao longo do tempo. Se então, pagou a conta do Netflix, talvez seja união estável. Se não pagou... Porque às vezes não precisa nem morar junto. Né? O que se fala é você tem que ter a intenção de constituir família, né? Então esse interesse, essa intenção de fato você constituir uma família, mesmo que você seja só um casal e não tenha filhos. Então é muito difícil você conseguir de uma forma objetiva caracterizar o que é o não estável. E é por isso, e aí eu acho que o que você falou tem todo sentido, né, Rafael, de você fazer um contrato de namoro. E na maioria dos contratos de namoro que nós fazemos no escritório, a gente estabelece o seguinte: olha, então eu não estou em união estável, nós estamos namorando. Mas, se por acaso o nosso namoro ele evoluir para a união estável, a gente desde já combina que o regime da união estável é de separação total de bens. Então aí você está protegido de qualquer maneira. E lógico, quando a coisa evoluir, daí você faz o contrato. Dessa forma a gente cria critérios objetivos, né, para as coisas que às vezes ficam muito soltas ali no dia a dia. Quando de fato que a gente começou um relacionamento de união estável. Né? Mas o fato é que quando você está fazendo o acordo, é importante que a família toda tenha compreensão de que esse é um valor, né? Que você precisa ter isso justamente para evitar que o não consanguíneo, de uma forma inadvertida, acabe recebendo cotas da sociedade, participação societária, sem que a família tenha esse interesse e queira isso. Né? Então, e lembrar o pessoal, né, assim, que se você não escolher o seu regime de bens, o que a nossa lei diz é que vai ser o comunhão parcial de bens. Então as pessoas às vezes não chegam nessa lógica de raciocínio, né, para entender quando que a gente precisa começar a proteger, né, exatamente. Essa relação. As pessoas sabem muito pouco a respeito das leis, né? Exatamente. Outro tema também que sempre é muito comum e que a gente diz, olha, esse é um tema fundamental que você coloque no acordo e que a família reflita sobre ele, é a saída de sócio. E é claro, e aqui tem que deixar bem solidificado isso, assim, ninguém quer que o sócio saia, que a família saia. Quer dizer, o objetivo da governança e o objetivo de você ter uma família sadia, né, cuidando de uma empresa, é o de que todos estejam juntos, porque é claro que a família junta tem uma capacidade maior de gerar riqueza, de se proteger do que se ela se dividir. Mas, independentemente disso, tem que ter uma porta de saída. A legislação brasileira determina que você não pode impedir que um sócio saia da sociedade. Então o sócio tem esse direito de, quando quiser, se retirar da sociedade. E a gente precisa ter a regra para isso. E uma coisa que eu sempre falo é assim, não tem nada pior do que você ter como sócio alguém que não quer ser seu sócio. Isso é horrível, é ruim para todo mundo, é ruim para o negócio, é ruim para a família. Então, se você de fato tem um desentendimento, você tem uma compreensão de vida, um projeto de vida muito distante do resto da família, você tem que ter essa possibilidade de se retirar. E aí o acordo tem que trazer, então, como que isso vai se dar. E aí você tem uma complexidade muito grande. Quer dizer, quando alguém sai da sociedade, você precisa fazer uma avaliação, precisa pagar essa pessoa que está saindo. E você precisa preservar o patrimônio dela também. Quer dizer, ela tem direito a receber um valor justo pela sua participação. Agora, qual que é esse valor? Eu acho que vale 10, você acha que vale 1000, e invariavelmente, sempre quem está saindo acha que vale mais e quem está ficando acha que vale menos. Quem está ficando fica com risco. E ao ficar com risco, é claro que procura se preservar ao máximo. Aqui não houver nenhuma crítica, muito pelo contrário. Né? Porque quem fica, de fato, fica com risco. Sim, né? sim. E precisa se preservar, e é claro que ao mesmo tempo também vai ter um desembolso, vai ter um desgaste do seu caixa, porque vai ter que pagar a saída daquele sócio que está saindo. Né? Então diminui o tamanho do negócio, diminui o caixa, e isso pode pode trazer um risco ainda maior para o negócio. Quem está saindo em contrapartida é todo o seu patrimônio. Então quer receber o máximo possível, porque ele vai ter que, a partir dali, seguir sozinho a sua trajetória, né? E precisa ter também, obviamente, o seu patrimônio respeitado. Então, achar o meio termo aqui é muito difícil. O que a gente fala é que o ideal é que você tenha uma regra que traga quais são os critérios objetivos para avaliação do negócio,
né? E que traga um critério que seja justo, para que você tenha uma avaliação justa de todo o patrimônio, de preferência sendo feito por um avaliador externo, independente e profissional, habilitado, né? E que tenha a prática de avaliação de empresas. E junto disso também que você tenha um formato de pagamento que ao mesmo tempo preserve o interesse de quem está saindo, mas que preserve o caixa da empresa. Quer dizer, você não pode pagar à vista. Então, normalmente nos acordos, a gente estabelece que o pagamento é feito um pedaço, até 50% do valor devido pode ser pago em bens pertencentes à família. Geralmente a família empresária tem, além do negócio, tem fazenda, tem imóveis, tem frota de caminhão ou tem cotas em outras sociedades, assim por diante. Então a família escolhe alguns bens que também são avaliados e entrega um pedaço daquilo que é devido ao sócio que está se retirando em bens. Entrega a fazenda, entrega o prédio de apartamentos, de locação e assim por diante. Pela tua experiência, Marcelo, isso acontece com frequência? Acontece com muita frequência, cara. Acontece com frequência. No escritório, agora, as famílias a gente tem diversos postergam muito essa saída. A sensação que eu tenho é que isso vai sendo postergado, né? Porque como isso é um fator de atrito, de conflito, quem quer sair muitas vezes posterga, porque não se sente à vontade de colocar esse desejo, e os demais também, porque às vezes isso aí não está devidamente acordado e vai ter um impacto no caixa da empresa, né? E aí você começa a ter o desdobramento disso, que são os atritos, porque quem quer sair não está contente com o negócio, não está contente com o rumo que está seguindo os negócios, não se relaciona, começa a não se relacionar bem com os demais sócios, com os familiares, e aí começa um atrito, né? E é muito comum que quem quer sair começa a provocar, né, um cenário para que os sócios que ficam tenham um interesse extraordinário na saída dele, e ele começa com isso se utilizar de instrumentos para valorizar a sua saída. Quando você não tem regra. Quando você tem uma regra estabelecida e clara, você tem uma tranquilidade maior, tanto de quem está saindo, de quem fica, de que, bom, quer sair, a regra é essa daqui, está muito claro, você vai receber um pedaço em bens, você vai receber o que é líquido em 5 anos, em 8, eu já fiz cláusulas em 10 anos, corrigido monetariamente, tudo bonitinho, já vai recebendo lá uma cota anual dos seus haveres e assim por diante. Então a regra está clara, e aí você deixa uma porta aberta, se a pessoa quiser sair, ela sai, e ela fica porque ela quer ficar na sociedade, não porque ela é obrigada a ficar na sociedade. Uma coisa que é importante a gente colocar é que às vezes as pessoas fazem essa regra do acordo, principalmente do pagamento, em um cenário que a empresa está, né? Mas essa regra ela precisa preservar a dinamicidade da empresa. Então, lá na frente, a empresa pode ter uma outra saúde financeira. Então, essa regra ela precisa ser não flexível, mas ela precisa contemplar alguns critérios de que, olha, o caixa da empresa consegue, né, fazer esse pagamento nas condições que está sendo feito, porque senão a gente fez uma regra lá atrás, há 5 anos, assinou um acordo sócio, que hoje a saúde da empresa é totalmente diferente. Então, é preciso ter essa lógica também quando for fazer algumas cláusulas redação. a gente inclusive coloca lá que o valor da parcela não pode ser superior a um percentual X do resultado líquido do exercício anterior, ou coisa do gênero, justamente para preservar isso. Agora, até um passo atrás, colocando um pouco do que você estava comentando, a felicidade dessa pessoa que não quer estar na empresa ou quer sair da empresa, que às vezes, em muitos casos que a gente vê, essa pessoa ela não está feliz na empresa porque às vezes nem entende o que a empresa está fazendo. Ela não é envolvida, ela é preterida dos negócios. Um pertencimento dela, né? Eu vejo isso muito quando eu faço trabalho com as gerações e com a educação dos herdeiros. Eu questiono muito, porque sobretudo para eles, para essa geração mais nova, é muito importante a questão do significado, do famoso propósito, né? Então faz sentido para você fazer parte dessa família empresária, né, desses negócios, você se continuar como acionista, como sócio. Uma coisa que a gente fala muito também é sobre os sonhos daquela pessoa. Às vezes a pessoa tem uma empresa familiar e ela não sonha em estar no negócio, ela sonha em ser médico, ter uma outra carreira, mas é importante que as pessoas entendam que a empresa familiar ela pode servir como um motor de investimento na própria carreira dessa pessoa. Então, ainda que ela seja uma herdeira, ela precisa ter interesse de que a empresa da família vá bem,
para financiar os próprios sonhos delas, né? Então eu quero ter se eu quero ser médico, eu preciso ter um consultório, né, de acordo. Então, será que a família, né, a empresa familiar não poderia ajudar nesse meu processo? Como que eu posso me inteirar e fazer parte para que a empresa familiar tenha essa sustentabilidade e eu tenha essa tranquilidade como médico de exercer a minha profissão sem deixar de lado o legado familiar que demora a ser construído, né? Isso que você comenta é o melhor dos mundos. A gente, quando trabalha a educação da família empresária, você tem que atender a carreira de todos os herdeiros. Independente daquele herdeiro que tem um interesse ou que tem um perfil para fazer parte do negócio, para ser um possível administrador, um gestor, até o CEO do negócio, né? Esse é o ideal. Mas a gente vai percebendo ao longo não só das gerações, mas às vezes é na segunda geração mesmo que o núcleo não tem mais interesse, né? Não tem interesse mesmo em participar. Fica muito evidente porque o desinteresse é grande, o afastamento, a desconexão. Você percebe que ele já perdeu a conexão que tinha que ter acontecido. E como que faria para engajar isso, Carla, assim, na sua experiência? O conselho de família é importantíssimo para isso, né? Eu vejo que o conselho de sócios, mas sobretudo é um direito que ele tem. Né? E às vezes é tarde demais, você não consegue mais engajar, e aí a saída é melhor, porque com a saída, inclusive, você preserva os laços familiares. Porque Exatamente. se você não deixa o familiar sair, se você mantém aquele relacionamento desgastante, os laços familiares acabam se desfazendo também. E não porque existindo o atrito aumenta harmonia, não tem continuidade. E aí quem sofre é a empresa. O negócio sofre, né? Então os executivos começam a ver, puxa vida, se os donos não se acertam, que futuro que tem esse negócio aqui? Você começa a perder talento. Você começa a perder talento. Exatamente. Porque essa leitura é muito rápida, ela é muito sutil, mas eu sempre falo assim, né? São os movimentos que você vai fazendo e que está todo mundo percebendo, né? Porque isso permeia toda a organização, de um modo geral. E, claro, a gente não está falando de não ter conflitos. O conflito é inerente às relações humanas. Eu sempre falo, as pessoas acham que não existe conflito. Não, o conflito não é bom, não é ruim. Ele existe. Ele está ali, porque ele está sentado sempre numa relação, né? Tem mais pessoas, vai ter conflito. Nas paixões humanas, né? Todo mundo tem seus interesses, suas paixões. Os seus respectivos objetivos. Até quando a gente fala em acordo de sócio, que a gente sempre costuma pontuar o seguinte, o desentendimento entre sócios é natural, tem que ser encarado com naturalidade. Ao longo da vida, você vai ter visões para o negócio, para a vida, para os rumos, né, do negócio, diferente do teu sócio. Isso é natural que aconteça. O que não é natural é você não ter uma estrutura adequada para colocar isso na mesa e discutir isso de uma maneira com confiança e de uma maneira produtiva com o teu sócio para você chegar em algum lugar. Isso a gente está falando de saída enquanto as pessoas têm a faculdade mental preservada. Exato. Porque tem casos de saída que a pessoa, às vezes por questões de saúde, ela não pode mais participar da empresa, e eu vejo muito isso sendo, às vezes, colocado de lado em acordos que a gente pega, às vezes, para fazer revisão, que é a figura do que a gente chama de health proxy, que é a pessoa que vai... Quem é o representante dessa pessoa, caso ele tenha um problema de saúde e ele não tenha faculdades mentais mais para tocar a vida e para tocar a empresa, né? Então, se não tem essa cláusula de sucessão, tanto do cargo ou da pessoa que está à frente de um conselho familiar, essa relação ela fica sem dono ali, né? Então, a gente tem que estabelecer critérios pensando, o advogado sempre pensa no pior, né? Então, mas criar esse cenário de que ou na vida, ou na doença, ou na morte, a gente tenha regras claras para que todo mundo consiga tocar esse negócio para frente. Rafael, quando você fala saúde, eu me refiro também à questão da saúde mental, porque às vezes a pessoa está bem nas suas sanidades mentais, mas naquela estrutura familiar ela não tem mais a menor condição de relacionamento, de diálogo, já esgotou. Então ela não quer nem entrar numa mesa de negociação com os demais núcleos, né? Não tem nem mais clima para isso, condição, né? Sanidade para isso. O terceiro tema que eu queria trazer também é a carreira de herdeiro, né? É muito comum que a gente veja nas famílias, e aliás, eu acho que não é comum, é natural, né? Que o pai queira que os filhos trabalhem no negócio. É claro, ele construiu aquele legado, ele construiu aquele patrimônio, e o desejo natural do pai é que os filhos trabalhem junto com ele e deem continuidade
aquele empreendimento, aquele legado. Então, acho que a gente tem que encarar isso com naturalidade. Agora, por outro lado também, nem sempre a família consegue produzir filhos com a habilidade necessária para conduzir os negócios, né? Com vocação, vontade e vocação para isso. E essa é a grande dificuldade que a gente vê em uma boa parte das famílias, né? De ter a percepção de que você tem que fazer com que os seus filhos sejam os melhores profissionais, seja onde ele for, onde ele estiver, né? Se ele for, e se eu conseguir criar na família profissionais que tenham interesse, vocação e sejam formados para atuar na empresa da família, essa é a família vencedora, porque isso é o ideal, é o melhor. Mas, em contrapartida, você forçar um filho a trabalhar no negócio da família, mesmo ele não tendo vocação, não tendo interesse, certamente você está trazendo para o negócio um profissional desabilitado, um profissional sem interesse, um profissional com uma performance, portanto, muito fora do desejável, e com isso também você dá uma mensagem para os demais executivos da família, da empresa, os profissionais, executivos profissionais que não são familiares, a mensagem de que ali não tem meritocracia e de que ele não vai conseguir alcançar o topo da sua carreira porque ele sempre vai ser preterido por alguém da família, independentemente do mérito. E mais do que isso também, você começa a colocar em risco a continuidade do negócio, a saúde do negócio, porque o concorrente tem os melhores profissionais, né? E essa família e essa empresa familiar não tem. Então, escrever, ter muito claro desde o início qual é a regra do jogo, e aqui a gente vê no mercado diversas alternativas. Desde aquela pior de todas, que é da família, tem o sobrenome do dono, tem emprego garantido, até a outra radical, que ninguém da família trabalha no negócio, né? A gente atendeu agora há pouco tempo uma família que a regra ninguém da família trabalha no negócio. Cada um, então são uma família já de capital aberto, com 2 fundadores, 2 irmãos fundadores, cada um tem seu family office e tem seus investimentos particulares, e os filhos trabalham em outras coisas que não no negócio principal fundado por essas 2 pessoas. E pronto, essa foi a regra que eles combinaram e funciona bem, está todo mundo satisfeito com isso. Me parece que o ideal é a gente estar aqui no meio termo, que é você criar no acordo uma regra que estabeleça que, em primeiro lugar, você não vai criar um cargo sob medida para o herdeiro, quer dizer, tem que surgir a oportunidade, dentro da grade de cargos e salários tem que surgir uma oportunidade para ele assumir uma posição na gestão, seja ela em que nível for. Se ele assumir essa posição, primeiro ele tem que passar por um processo de seleção, de preferência tem que com ser critérios, meritocrático, tem que né? ser meritocrático, um processo de seleção profissional que não envolva o seu familiar, não envolva o seu pai fazendo essa seleção, porque não vai funcionar. E uma vez contratado, ele tem que passar por processos de avaliação periódica para aquilatar o desempenho dele no negócio, na função que ele exerce, e ele deve ganhar o salário e os benefícios daquela função, segundo a grade de cargos e salários, nada além e nem aquém daquilo que o seu par ganha na organização, né? Parece que essa sempre é a melhor alternativa. Mercado, agora, né? independente, isso no acordo fica muito claro, né, Marcelo? Mas a gente percebe que a geração do pertencimento de todos os membros da família ao negócio familiar é fundamental, e é fundamental que comece cedo. Então a gente percebe que as famílias que são bem-sucedidas na continuidade das gerações, na empresa e nos negócios da empresa, começa a partir da educação muito precoce dos membros familiares, dos herdeiros. Então, conhecer a história, conhecer os valores, o que trouxe a empresa até aqui, né? Quais são os negócios que existem, qual é o portfólio de negócios. Eu faço parte desse negócio, eu sou herdeiro, eu vou herdar, eu tenho responsabilidades, porque todo mundo acha ótimo quando está tudo bem. Mas e os passivos que de repente você pode herdar lá na frente? Se você nunca participou, não participar, você não pode reclamar depois, futuramente, né? Então, a formação, quando a gente fala a educação da família empresária, passa exatamente por isso, por fazer com que a família entenda o que é pertencer a essa família, quais são esses negócios e gerar, sobretudo, o interesse de fazer parte, de qualquer forma, e atender essas carreiras. A gente sabe, é muito comum
ainda temos, né, uma sociedade mais machista, onde o fundador, ele quer que o primogênito seja o seu sucessor. E às vezes não é. Não é o perfil daquela pessoa e não é o desejo daquela pessoa, né? E às vezes, dependendo das regras, a gente também atendeu famílias em que a régua fica tão alta que você acaba afastando os familiares de trabalhar na empresa. Porque é colocado no acordo, precisa ficar 4 anos depois de formado trabalhando em outras empresas, precisa fazer o MBA em tal, precisa... Às vezes ele vai e não volta. Ele vai e não volta. Ou ele diz, não, eles criaram aqui um nível de dificuldade tão grande que eles não me querem aqui, deixa eu seguir minha vida. Né? E aí perdem-se talentos. E o talento tem uma característica muito particular, né? O talento não se permite ficar delimitado. O talento voa, o talento quer voar. E isso é importante, é necessário. Então, tem um limiar aí de regras para serem estabelecidos para você não dificultar muito e não facilitar demais. E também, cara, tem uma coisa importante que assim, é aquele familiar que porventura não se enquadre nessas regras não pode ser compreendido como derrotado. Claro que não. Muito pelo contrário, porque você pode... Bom, eu não sirvo a empresa como funcionário, mas eu como sócio sirvo a empresa, participando dos conselhos, né? Ajudando a tomar decisões estratégicas nesses conselhos, né? Sendo um profissional na área que eu atuo, que pode ser na medicina, pode ser em qualquer outro lugar, ou tendo a minha própria empresa, empreendendo em outro ramo de atividade, mas eu com a minha experiência consigo aportar também valor para essa família empresária. Muitas vezes até no conselho, né? A gente vê... Os conselhos, especialmente. Hoje os conselhos, que a gente recomenda que sejam conselhos com multidisciplinaridade. Diversos, né? São conselhos diversos. Então, às vezes uma empresa de alimentos, ela precisa ter uma pessoa que seja um médico que está olhando ali para a parte de ciência, de bem-estar nutricional, ou tecnologia, ou qualquer outra experiência, para que essa pessoa contribua, não necessariamente com a visão do negócio em si, mas com a visão... E se aprende, né? Porque as pessoas ficam muito aflitas. Elas falam, mas eu sou arquiteto, eu sou arquiteta, eu não entendo nada, eu não sei ser um conselheiro. Aprende. Você entende de pessoas, informações, né? Você entende de gente. De gente, você entende. A gente tem uma história muito interessante de uma família já quatrocentona que o tio chamou e ela falou, mas eu sou pedagoga, eu sou educadora. Eu não entendo nada de números e indicadores. Ele falou, se fosse para entender de indicadores, para isso eu tenho os melhores do mundo. Eu quero a tua visão criativa e a tua visão de educação para nos ajudar exatamente na educação de todos os herdeiros e de todas as nossas gerações. No fim do dia, os negócios são feitos de pessoas. Exato. Então, tem várias formas dessa pessoa contribuir ali. Né? Então é um erro pensar que, mas eu não vou ser o gestor, eu não tenho interesse em participar do negócio em si, eu não sou advogado, eu não sou administrador, então eu não quero saber da empresa. É errado. Você pode fazer um bom curso, né, de governança, ser um conselheiro, entender, saber quais são as características, quais são as responsabilidades de um conselheiro, e se desenvolver para isso. E aí, mais uma vez, as estruturas são super importantes, né, Carla? Então, e aqui o papel do conselho de família para trazer justamente essa turma toda para esse cenário de pertencimento, né, de colaboração para os negócios, independente de onde esteja, né? Se dentro da empresa, gerar, se né, fora. em tempo o pertencimento deles. A gente fez um trabalho maravilhoso com uma família em que nós resgatamos tudo que era valor. O que dava orgulho de pertencer a essa família empresária? Né? O que eles lembravam que tinha sido feito pelo avô, pelo bisavô, pelos pais, e que era importante e que eles queriam manter? E o que eles gostariam de criar como valor deles, desde já? Então, eles criaram um manifesto da geração, que foi muito legal, sabe? E isso é algo importante, porque às vezes o acordo fica frio. Né? O acordo fica aquilo que você comenta, Marcelo, é a bula de remédio. Né? É feito pelos advogados, muitas vezes pelo fundador, engavetado, ninguém lê, porque ele tem alguma... Ele é frio, ele não é palatável. Né? E às vezes com a família você precisa da poesia, você precisa gerar essas questões com a voz da família.
né? Porque eles precisam entender. Eu sempre pergunto assim, qual é a voz que você escuta quando você vai tomar uma decisão? Vou trabalhar na empresa ou não vou trabalhar na empresa? É a tua? Ou é a voz do teu pai, do teu avô? Qual é a voz que está ali, né? Reverberando em você? Porque muitas vezes não é a tua. Então, quando você cria algo que todas as vozes são ouvidas, gera um pertencimento e gera essa conexão que é tão importante. Pertencimento traz identidade, né? Se a gente vê que, como o Marcelo comentou, o meio termo é sempre importante. Se a família trabalha ou não trabalha na empresa, porque a alma da empresa, às vezes, é a cultura familiar. Então, se aquela família está se distanciando da empresa e deixando que só os executivos tomem conta, ela corre um risco de perder a alma. Perde-se muito. E aí, o nível de interesse de um executivo pode ser totalmente diferente de um nível de interesse de um familiar que viu aquilo sendo construído, que viu aquilo, né, nas mãos do patriarca ou do avô, e que foi muito suor e sangue, né, para ser construído. Então, o nível de compromisso e interesse é totalmente diferente. E a gente tem as estatísticas, né, que são desoladoras na continuidade aí. Para a quarta geração, 5% das empresas sobrevivem por conta dos conflitos, e não é que as empresas morram, elas mudam de mão, o que é uma pena, sai da mão da família e perde toda aquela característica que é tão importante da empresa familiar, né? Que é a visão de longo prazo para investimento, que é todo o contato com a comunidade, com a sociedade de um modo geral, que é toda a história do fundador inspirar outros empreendedores. Isso é extremamente importante. Né? Muito. Gente, a gente está seguindo para o final aqui, já estouramos nosso tempo, então eu queria agradecer aí o papo, a presença de vocês, convidar quem está nos assistindo a assistir o próximo podcast, que a gente vai dar continuidade a essa conversa. A gente tem muita coisa para falar ainda sobre governança e empresa familiar. Né? Muito Sempre obrigado. um prazer.